Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Que possamos cada vez mais nos colocarmos receptivos às reflexões dessa tarde, aliás, dessa noite. E que possamos ter a certeza do amparo espiritual da casa, desejando que ao final todos nós possamos daqui sair melhores de que quando aqui chegamos. Queridos irmãos e amigos, nós lembramos das muitas dificuldades e muitos sofrimentos que passou o nosso querido Chico Xavier. Na sua infância, começava ali todo aquele sofrimento. Ele teve pneumonia aos 12 anos de idade e depois, nos seus 40 anos de idade, ele tinha uma enfermidade muito grave em um de seus olhos. E acontecia que, certa feita, ele estava ali psicografando quando ele percebeu sair desse olho enfermo sangue. Mas ele ficou ali. Não desistiu do trabalho. Continuou firme. O Chico também passou por 5 cirurgias de alto risco. E durante toda a sua caminhada, até os 92 anos, nós sabemos que ele passou por outras e outras enfermidades, né? Ele também sofreu muitas privações. Perseguido, caluniado, ele foi criticado. Ele não desanimava. Ele não desistia da sua tarefa. Por vezes, nós nos envergonhamos ao lembrarmos que muitas vezes nós desanimamos diante de uma unha que quebra, diante de uma dor de barriga, a gente fica desanimado, diante das nossas dificuldades, a gente entra em desespero, quer desistir dos trabalhos da casa, porque é muita coisa. Quantos de nós? E aí, quando nós lembramos do exemplo do Chico, nós sentimos vergonha por ainda agirmos como crianças imaturas. E o Chico, ele tinha um humor surpreendente, ele era muito bem-humorado. Mesmo passando por muitas privações, muitas dificuldades, mas ele mantinha ali o seu bom humor. E recordamos que Divaldo, certa feita, contava que uma vez o Chico chegou para ele e disse: Divaldo, eu fiquei sabendo que você casou. E o Divaldo disse: não, deve ter alguma coisa errada, eu não casei. Ah, casou sim, eu fiquei sabendo. Não, eu mesmo não estou sabendo de nada. E ficou aquele empurra-empurra. Casou, não casou, casou, não casou. E aí, Divaldo diz, bom, se é o Chico que está dizendo que eu casei, então eu casei. Aí o Chico disse, não, sabe o que é?
é que me disseram que você sofreu um infarto. Isso é verdade. E me disseram também, né, que você teve aí umas complicações, né, cardíacas. É verdade. Então você casou com Dona Angina. Agora você é um rapaz feliz, porque você só tem uma esposa. E olhe, vou lhe dizer, ter uma esposa não é nada fácil. Agora imagine eu que tenho duas. Como assim, Chico? Sim, é verdade, eu tenho duas. Eu tenho Dona Angina e a Dona Catarata. Quando uma aperta, a outra larga. Mas quando as duas apertam, eu grito, Emanuel! E ele diz, só tem uma solução. Viu, vez? Então a gente vai se acostumando. E assim era o Chico diante das suas dores, das suas dificuldades. Sempre ali trabalhando muito, né? E com certeza continua trabalhando onde quer que ele se encontre, né? Trabalhando e torcendo por nós espíritas para não desanimarmos diante das dificuldades, diante das dores, para nos mantermos firmes, né? Diante do que for a aparecer, nos colocarmos sempre ali no trabalho. E o Chico deixou para nós mais de 400 obras, e muitas delas foram publicadas justamente na madrugada, naquele momento em que o Chico precisava descansar, dormir, né? Mas ele ali tinha escolhido servir a Deus, trabalhar. E ele trabalhava com amor, ele trabalhava com dedicação, com disciplina. Ele tinha prazer de trabalhar, de poder servir a Deus. E nós, quando servimos a Deus, é o tema que trazemos para essa noite tão especial, nessa casa que nos acolhe sempre com muito carinho. Como nós estamos servindo a Deus, o nosso Pai, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade, não é? O Chico, ele nos ensinou como trabalhar com humildade. E uma vez um amigo perguntou ao Chico, ô Chico, qual o caminho da humildade? E ele disse, aprenda a esquecer-se. Sim, esquecer do egoísmo que ainda carregamos em nós. Nos deixa claro o Espírito Emmanuel em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, a nos dizer que o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências, é o filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. É contrário à caridade. E nessa mesma mensagem, que ali divide com o Espírito Pascal, Pascal vai nos lembrar que ainda carregamos esse monstrinho dentro de nós e reconhecer que nós carregamos o egoísmo, esse monstrinho devorador, e nos colocarmos na posição de mudança é o primeiro passo para recomeçar um novo caminhar, não é? Então, o Chico, por vezes também, ele participava dos trabalhos de assistência à comunidade. E ali ele se reunia, por vezes, abaixo de um abacateiro, de um pé de abacateiro ali na sombra. E certa feita, abrindo ali o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer. O Espírito Emmanuel pede
para que ele comente sobre aquela mensagem. Então o Chico começa a falar que, à medida que a providência divina determina melhoras para todos nós aqui na Terra, nós inventamos aflições. Isso mesmo, inventamos aflições. Porque está tudo certinho, tudo direitinho, tudo preparado. E aí a gente reencarna, renasce, com as provas, as expiações necessárias. E aí quando vem a bonitinha da prova, bater a nossa porta, dizer, estou aqui para lhe testar, a gente diz, eu não aguento. Está pesado demais, não aguento, não, está doendo demais. E a gente começa a entrar numa lamentação, no queixume. O que é isso? A gente está criando novas aflições. Né? E aí o Chico, no exemplo, ele vai trazer, nos lembrando que para cultivar o solo, temos o trator. Mas antes só tínhamos carros de bois. Mas hoje temos veículos motorizados para encurtar, para diminuir as distâncias. Mas vejam como a gente é complicado. A gente fica colocando dificuldade. A gente não se conforma com a quilometragem permitida. E por vezes queremos voar. Agora, voar para onde? Me digam. Nós muitas vezes desejamos que o carro se torne um avião, que saia voando. Tem outra coisa que eu também não entendo. Por que as fábricas de carro colocam a quilometragem mais de 200 quilômetros se não pode andar 200 quilômetros? Se não é permitido. Eu não entendo, mas enfim. Né? Então o Chico vai nos lembrar que antes nós andávamos a pé. E hoje nós temos automóveis, nós temos ônibus. Imagine, né, como era antigamente a dificuldade, como hoje temos mais facilidade. Mas à medida a gente vai percebendo que quando as coisas materiais elas vão evoluindo, a gente vai sempre arrumando novas aflições. A gente vai sempre reclamando, nunca está satisfeito. Né? Isso porque ao avanço da tecnologia, da ciência, enfim, mas ainda o avanço moral ainda está ali, ó, no passo da tartaruga, não é mesmo? Então, o Chico, ele vai falar do conforto que o homem vive e da comodidade espiritual. E há um momento de seu comentário que ele vai dizer é que precisamos nos contentar com o que temos. E aí percebemos que a gente nunca está contente com aquilo que temos. Sempre queremos mais. Sempre estamos angustiados por mais. Se temos um carro, mais ou menos queremos um carro do ano. Se sair agora um carro, já deve ter saído o carro 2026, mas a pessoa está pensando ali, eu vou esperar chegar janeiro. Vai que eles adiante aí o carro 2027. E a gente compra um celular. E após comprar o celular, recebe o celular. Olha para ele e diz, eu vou esperar aquela promoção. Como é o nome daquela promoção que tem em novembro? Black Friday. Vou esperar Black Friday. Já está pensando no próximo. A gente está inquieto com as coisas do mundo.
com as coisas materiais. E estamos dando pouco tempo às coisas espirituais. Então, quando o Chico diz é que precisamos nos contentar com o que temos. Vamos à questão de O Livro dos Espíritos 922. Porque os benfeitores vão falar acerca da medida de felicidade para nós. E ele diz que a medida de felicidade para a vida material é a posse do necessário. Então não é ter muito, é ter o necessário. Até porque, para que se prender a tanta coisa? Se quando retornar para o mundo espiritual não vai levar nada. Não adianta ter um guarda-roupa lotado de roupas. Não vai levar. Não vai levar carro, não vai levar títulos, não vai levar diplomas, nada, nem sequer o corpo físico. Então, para quê? É o necessário. E mesmo o necessário nos foi emprestado para sabermos utilizar. Mas muitos ainda preferem ficar com o guarda-roupa abarrotado de roupas. Sem sapato, só tem 2 pés. E tanta gente aí precisando de calçado, de roupa. E os Espíritos vão nos dizer, nesta questão 922, que a medida de felicidade para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência de que hoje eu estou me esforçando para ser um pouquinho melhor. Hoje eu estou me esforçando para exercitar a paciência, ou virtude difícil, né? A paciência. Quando fala, então, em paciência do trânsito, é uma coisa, né? Quantos de nós, então, precisamos desenvolver a tolerância, a indulgência, a aceitar o outro como ele é. Aceitar as coisas como elas são e nos prometermos, nos colocarmos no trabalho de mudança, de renovação. É isso que é mais importante, porque o Chico vai nos lembrar, agora inventamos dificuldades para depois cair no complexo de culpa. Então a pessoa fica ali amontoando um monte de coisa, né? Não ajudou ninguém, não fez nada, aí vem a bênção da doença, dizendo assim, olha, vamos frear um pouquinho, vamos parar um tiquinho, desacelera. E aí a pessoa que não pegou ali aquele recado começa a auto-chicotear, começa a se culpar, como eu sofro, eu não merecia isso, eu nunca fiz mal a ninguém, mas também não fez bem, né? E por aí vai, e fica se maltratando. E as dores vêm não é para nos maltratar, é para nos educar. Né? Então, o Chico, ele estava sempre animado. E, como já dissemos lá no início, ele passava por muitas privações, por muitas dores, muitas dificuldades. E as pessoas que naquela época iam visitá-lo nem sabia do que ele já tinha passado. Não tinha WhatsApp. Não tinha como correr as informações. Então não sabia o que ele tinha passado. E nem sabia o que ele ainda estava passando. Não sabia das dificuldades dele. Então, certa feita, teve uma época que o sofrimento
bateu tão fortemente as portas de sua alma, que o Chico ali se preparava para deitar, para dormir suas 4 horinhas, e às vezes nem isso, eram 2 horas. E eu fico lembrando de nós, às vezes a gente não se contenta, né, com 6, 8 horas, queremos mais, estou cansada, preciso dormir. Mas voltando ao Chico, ele estava ali se preparando para dormir. Eis que aparece uma figura horripilante, uma figura diabólica, e pergunta ao Chico: você me chamou? A voz era de arrepiar até os cabelos da alma. Você me chamou? E quando o Chico ia responder, Emmanuel disse: não diga que não chamou. E aí o Chico caiu em si, porque ele tinha chamado pelas suas vibrações, porque ele estava lamentando pelo sofrimento, e ele tinha entendido a mensagem, o puxão de orelha de Emmanuel: não diga que não chamou. E o Chico ficou pensando, né, durante 1 minuto, o que é que eu vou dizer a esta criatura? E a entidade voltou a perguntar: você me chamou? E o Chico disse: chamei sim, senhor. E o que você quer? Aí o Chico, todo sem graça, disse: sabe o que é? É que assim, eu venho passando ultimamente por uma dificuldade muito grande, está muito difícil. Então eu queria pedir ao Senhor que o Senhor me abençoasse em nome de Deus, ou em nome do que o Senhor crê. E aí a entidade olhou para Chico e disse: Chico Xavier, com você realmente é muito difícil. Porque ele tinha entendido que o Chico não ia cair na armadilha dele. Ele foi chamado, sim, pelas vibrações daquele momento. Estava ali preparando, achando, né, que o Chico ia cair nas suas armadilhas. Mas o Chico se manteve firme, né, e lembrou com o puxão de orelha que levou de Emmanuel que precisava ali tomar, né, os seus pensamentos. Então, a entidade desapareceu. Agora, extraímos para nós essa lição. Por vezes, muitos de nós atraímos companhias indesejáveis. Ah, mas meu coração está bom, está certo. Meu coração não pensa maldade para ninguém. Eu só desejo bem para os outros, está certo. E quando vem a preocupação, nos entregamos à preocupação, cuidado com as tristezas demoradas. Ficar triste, todos nós, em algum momento ficamos. Mas alimentar a tristeza, alimentar o sofrimento, alimentar a dor, alimentar o ressentimento, a mágoa, cuidado, porque nós somos antenas como rádio e sintonizamos nas ondas que aspiramos, que desejamos. Então, quanto mais a gente se entrega ali à dificuldade, vem essas companhias espirituais e ficam ali, ó,
influenciando, e podem ter certeza que não são os benfeitores, porque os benfeitores vêm até nós para nos colocar bom ânimo, para dizer, mantenha firme, para nos aconselhar. Só que por vezes a gente prefere ouvir a outra voz. Às vezes a gente prefere que o outro sinta piedade, compaixão, porque a gente ainda se sente vítima. E nós não somos vítimas de coisa alguma. Nós temos um passado de erros imenso, de existências pretéritas que trazemos. E que com a bênção de Deus nós temos o esquecimento do passado, para que possamos voltar as nossas atenções para o presente e lembrarmos que nós estamos numa escola maravilhosa no planeta Terra, governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É um mundo de provas e de expiações, sim, é. Mas não nos esqueçamos que é Jesus o nosso mestre que governa. E quando ele nos alertou, no mundo tereis aflições, foi para nos lembrar que não ia ser muito fácil, que a gente ia passar por uns testes, umas provas, mas ele vem também nos dizer, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está nos dizendo que nós podemos vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Mas eu não tenho má tendência e má inclinação. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 17, item 4. O que é que Kardec nos lembra a nós espíritas? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações e as más tendências. Ou seja, tendências que trazemos do passado, que fica ali impregnado em nosso espírito, precisando ali ser trabalhado, ser burilado, ser modificado. Então, lembremos que ao estarmos no mundo, nessa escola, nós estamos como aprendizes, ninguém é melhor do que ninguém. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 246, vai também nos lembrar que a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta àquele que cometeu um crime. Os Espíritos nos lembram que todos nós cometemos sim, todos nós erramos. Então aqui voltamos com essa oportunidade, porque ainda somos rebeldes, porque ainda somos preguiçosos, e não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel, então vocês reclamem a ele. Mas também eu coloco que ainda nós somos teimosos, porque parece que a gente gosta de sofrer. A gente sabe que a gente precisa nos esforçar por melhorar. Mas se a espírita diz, o que eu tinha de aprender, eu já aprendi. Vou deixar para a próxima encarnação. E quem diz que na próxima encarnação você vai vir como espírita? Aproveitemos o dia de hoje. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que é que vai acontecer na próxima encarnação. Talvez a gente nasça lá no Irã. Talvez a gente nasça em Israel. Na África. A gente, em Gaza, a gente não sabe. Então aproveitemos
hoje, o tempo que nós temos aqui neste planeta, nessa existência que nós nos encontramos, para sairmos daqui mais fortalecidos, mais preparados para trabalhar. Se enganam quando diz assim, fulano descansou, estava sofrendo muito, descansou. E a gente não deseja isso, não. É muito triste, porque a pessoa que descansa e volta para o outro lado vai dar trabalho aos espíritos benfeitores. Fulano desencarnou, vá trabalhar, meu irmão, aproveite. Os benfeitores, que são os benfeitores? Os espíritos avançados, evoluídos, não cessam de trabalhar. O trabalho é sempre. Né? O descanso é para nós ainda que temos o corpo físico, que precisamos repousar. Mas mesmo quando o corpo físico está repousando, a gente se afasta e temos a oportunidade de trabalhar, de estudar ou de nos encontrar com entidades não muito agradáveis. A escolha é sempre nossa. Né? Então, a gente quer saber como é que vai ser a nossa noite, estejamos vigilantes no nosso dia. Né? Então, precisamos, ao invés de estar reclamando da vida, nos queixando das dores, das dificuldades, precisamos adoçar essas dificuldades amargas. Certa feita, um amigo do Chico estava passando por muitas dificuldades, muito sofrimento, e ele, ai, Chico, eu não estou aguentando, não. É muita coisa, sabe? É muito sofrimento, a vida está muito amarga, Chico. Está muito amarga, eu não sei o que fazer. E aí o Chico pegou na mão dele e disse, oh, meu filho, se a vida for muito doce, dá diabetes. Então, é preciso um pouquinho de amargo, é preciso um pouquinho de sal, de tempero, ou seja, é preciso que haja alguma coisa para a gente recomeçar, né? Para que haja o crescimento. Ninguém cresce por osmose, ninguém cresce se não trabalhar. Agora a gente quer estar neste mundo e não quer trabalhar. Não é? Então o Chico tem muitos exemplos de muitas dificuldades e é apenas para nós lembrarmos das dificuldades do Chico? Não. Ele precisava? Não. O Chico veio e reencarnou por missão. Mas ele deixou para nós os seus exemplos para que lembrássemos quando tivéssemos diante de qualquer dificuldade, inclusive na dificuldade de perdoar. O Chico, ele trabalhava muito e às vezes varava a madrugada trabalhando. E chegava em casa, o Chico ainda ia cuidar de uma cachorrinha. O Chico tinha uma cachorrinha que estava muito doente. Então, quando ele chegava de madrugada, ele ia dar o remedinho para ela, ia dar comida, ia conversar, porque o Chico conversava com os animais, com os seus animais. Então, ele ia ali cuidar, dar todo o carinho. Só que ele tinha uma irmã que estava preocupada, digamos assim. Mas não é possível. Coitado do meu irmão. Chega em casa de madrugada
e ainda vai cuidar da cachorrinha doente. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu irmão. Eu acho que eu vou matar a cachorra. E ela matou a cachorra. O Chico ficou muito triste. E o Chico começou a carregar nele um ressentimento grande, uma mágoa, porque ele sofreu muito com a morte daquela cachorra que ele amava demais. E aí, certo dia, lá vem Emmanuel e disse: Chico, tem uma mancha escura aí no seu peito. É mesmo, Emmanuel? É mágoa. Mágoa? Sim. Da sua irmã, por ter matado a sua cachorrinha. Mas o que eu faço então, meu irmão? Você, Chico, vai procurar saber o que ela gostaria de ganhar de presente. Hã? Como assim, Emmanuel? Você vai procurar saber o que ela gostaria de ganhar de presente e você vai comprar e vai dar para ela. Emmanuel, ela matou minha cachorrinha. Como é que eu vou procurar saber o que ela mais gostaria de ganhar e dar para ela? Como assim você vai? Não sou eu que estou falando, não. É Jesus. Ai, meu Deus, então se é Jesus eu vou. E aí foi procurar saber. E descobriu que o sonho dela era ganhar uma máquina de costura. Lá vai Chico, depois do trabalho, foi procurar saber o preço de uma máquina de costura. Imaginem que naquela época, a máquina de costura que ela queria era muito, muito, muito caro. E aí o Chico disse, mas como é que eu faço para comprar, né? Ah, sim, o Chico, o senhor pode parcelar aí. Aí disse, mas eu vou ter que parcelar aí até as próximas encarnações, meu Deus. E foi lá e parcelou. Pegou a máquina, embrulhada no presente, foi lá e entregou a irmã. Quando ela viu que era o que ela mais sonhava ganhar, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que o Chico viu saindo dela uma luz forte, brilhando, saindo do seu peito em direção ao coração do Chico. E imediatamente aquela mancha escura se dissolveu. E assim era o Chico. Ele passava, gente, pelas dificuldades, mas era a forma que o Chico saía das dificuldades, que ele enfrentava as dificuldades, sempre com bom ânimo. A gente acorda, o outro diz bom dia por quê? Tá chovendo, tô com a dor no joelho, tô com as dores nas costas, tô com a dor na cabeça. Tô com todas as dores, se juntar tem que jogar fora. Como é que eu posso dar bom dia? Bom dia! Não dá, tá difícil demais. Mas lembremos que nós carregamos o fardo que podemos levar. Deus é um Pai maravilhoso. Ele não pede para que nesta encarnação a gente vire anjo. Perfeito, ninguém vai sair daqui perfeito. E também ninguém perca o seu tempo para querer que o outro seja perfeito. E para quem está solteiro, não pense que vai encontrar alguém perfeito, porque não vai. Que alguém perfeito procura evoluir. Para um dia habitar em mundos felizes. Aí sim. Mas aqui, no mundo de provas e expiações, ó, a gente está tudinho na mesma onda, né? Na mesma jornada. Uns um pouquinho mais adiantados, outros menos. Nós que já temos
o conhecimento, à luz da doutrina espírita, devemos nos esforçar para estarmos em melhores condições de ajudar aos nossos irmãos. Então, todo dia, nós somos convidados a escolher a boa parte. Como é que nós estamos servindo a Jesus? A gente vai no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. E é uma passagem que muitos de vocês conhecem, sobre Marta e Maria. E Jesus entrando ali na aldeia, uma mulher por nome de Marta o recebe em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E Maria ficou ali encantada com as palavras de Jesus. Então, Maria decide sentar ali aos pés de Jesus para ouvi-lo. Enquanto Marta estava muito inquieta, com muitos afazeres, com muita coisa, e estava lavando prato, e preparando comida, e limpando, aquela confusão toda que é dona de casa sabe. Para lá e para cá, mas ela ficou incomodada, porque a irmã não estava ajudando ela. E ela vai, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, tu não te importas que Maria não esteja me ajudando? E aí Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, mas o pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, muitas vezes nós, a maioria das vezes, digo, estamos mais preocupados com os afazeres do dia a dia. Meu Deus do céu, eu não vou dar conta. É muita coisa para eu fazer. Como foi seu dia hoje? Foi corrido. Eu levantei já correndo e fui preparar o café e saí atrasada e peguei um trânsito terrível e estava aqueles carros que não saíam da frente e aquela confusão toda, e cheguei no trabalho atrasada e o chefe, né, pegou no meu pé e saí de lá e meu carro quebrou e eu demorei para chegar em casa. Olha, uma confusão. Por isso que eu não tenho tempo de assumir um trabalho na casa espírita. É muita coisa. E o evangelho no lar, eu também estou sem tempo. Eu quero muito fazer o evangelho no lar, mas eu estou sem tempo. Eu estou pensando aí num dia, né, que eu possa fazer o evangelho no lar, mas eu ainda não decidi o dia. Estou pensando ainda. E aí, eu queria tanto estudar. Eu acho tão lindo o povo que estuda. Nossa, como eu acho lindo. Mas aí eu não tenho tempo. Dá um trabalho. Ler não basta, não? Será que ler não é suficiente? Né? Dá não? Dá não, né? Tem que estudar, meu Deus do céu. Então eu vou deixar para a próxima encarnação, porque essa tá difícil. Estou sem tempo. Estou sem tempo e assim vai passando e a gente vai perdendo a oportunidade de escolher a boa parte. E aí sabe o que acontece na correria todinha? A gente chega o dia de retornar ao plano espiritual. Sim, então, mas não deu nem tempo para eu estudar, não deu tempo para eu fazer as... Não sei, agora vai ter que ir, mas só um pouquinho mais de tempo. Não, agora você vai ter que ir. E vai. E as oportunidades ficaram. Então, prestemos atenção no que nós estamos escolhendo. A oportunidade que estamos perdendo, inclusive, de servir. E tudo é questão de administrar.
Porque o dia tem 24 horas. Mas parece que muitas vezes gostaríamos que um dia tivesse o tempo de uma semana. Mas eu posso dizer que se tivesse o tempo de uma semana, a gente ia querer mais, porque a gente não se contenta com o tempo que temos. Mas quando a gente começa, de fato, a nos dedicarmos às questões espirituais, é impressionante como o tempo ele vai se ajustando. Não precisa deixar de fazer nada, só precisa equilibrar, que dá tempo. Nós vamos ao livro Religião dos Espíritos, no capítulo 40, que tem uma mensagem com o título Servir a Deus. E o Espírito Emmanuel nos lembra dizendo o seguinte: cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta de servirmos ao nosso Pai. Independente, inclusive, da religião, seja espírita, seja evangélico, católico, ubandista, não importa, é se colocar no serviço do bem, para você ver o quanto ainda, muitas vezes, nos equivocamos com certas coisas. Havia uma senhora que ela estava muito angustiada, porque ela dizia que o seu marido tinha um defeito enorme e ela não sabia mais o que fazer. E ela chegou para o Chico e disse: Chico, eu preciso conversar com você, você precisa me ajudar, porque o meu marido, eu não sei mais o que fazer. Ô Chico, como é que pode? O meu marido é tão bom, ele é tão maravilhoso, Chico. Olha, ele é um bom pai, ele é um bom chefe, ele ajuda as pessoas, ele é um bom filho. Ele gosta de ajudar, de conversar com as pessoas, sabe? Ele é um marido espetacular. E aí o Chico já estava pensando, mas que defeito que esse homem tem? Ela disse: ô Chico, você acredita que um homem tão bom desse não é espírita? Como é que pode, Chico? Um homem tão bom. E aí o Chico disse: ô, minha irmã, se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Quem era que estava precisando ser espírita? Ela, que estava na casa espírita e ainda não tinha entendido que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. É você fazer o bem, é você desejar o bem, é você querer o bem, é fazer as coisas com amor, com prazer, e não estar ligado a uma religião e não seguir os ensinamentos do Cristo Jesus. E neste livro, Religião dos Espíritos, que apresenta em cada capítulo uma questão de O Livro dos Espíritos, uma homenagem feita depois que completou 100 anos do Livro dos Espíritos, e aí surgiu o livro Religião dos Espíritos. E quem dita é o Espírito Emmanuel. Então, é uma maneira de estudarmos, inclusive, o Livro dos Espíritos, né, sobre os comentários de Emmanuel. E aí, neste capítulo 40, há uma questão de O Livro dos Espíritos que nos chama a atenção. Quando os Espíritos nos lembram que Deus abençoa a todos que fazem o bem, e que a melhor maneira de honrá-lo é, sem dúvida alguma, minorar, diminuir a dor, o sofrimento do pobre e do aflito. É diminuir as dores daqueles que estão precisando
de um alimento, de uma roupa, de um calçado, de ajuda, mas é também diminuir o sofrimento daquele que precisa de uma palavra de conforto, de um sorriso sincero, minha gente, vamos sorrir, que faz bem. Vocês sabiam, uma vez eu ouvi do Divaldo, ele dizer que ele sorria assim muito, ele ficava assim sorrindo muito, que era para ele ali ficar atento àqueles espíritos que queriam influenciar ele, aqueles espíritos perturbadores. Então ele mostrava sempre que ele estava bem, que não adiantava chegar, que ele estava com um sorriso pronto para doar. Então o sorriso faz bem, né? Vamos nos animar, porque o próprio Jesus disse, tem de bom ânimo, então nos animemos, né? Então, quando é que nós servimos a Deus, minha gente? Quando é que servimos a Deus? Quando mesmo diante das dificuldades, das dores que nos sejam apresentadas, das aflições, nós lembramos que nós temos um Pai maravilhoso que zela por nós e que é a nossa felicidade. Nós servimos a Deus quando lembramos da regra áurea que Jesus nos ensinou, façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Nós lembramos, nós servimos a Deus quando elevamos o nosso pensamento em prece e dizemos, gratidão, Senhor Deus, por me permitir estar neste mundo físico. Gratidão, Senhor, porque hoje eu posso dizer que sou melhor do que ontem. Gratidão, Senhor Jesus, por estar em mais um trabalho nessa casa maravilhosa que nos acolhe com tanto carinho. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos. Muita paz.